Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui nesta ocasião junto com vocês aqui presentes para expor as Escrituras. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso lhes abençoe grandemente e que Ele possa produzir um entendimento aprimorado a cada dia na vida de vocês através da exposição da Palavra de Deus. Para mim também é uma satisfação imensa falar com os nossos inscritos aí no nosso canal e eu continuo pedindo a vocês que interajam conosco, façam comentários, deixe seu like ou seu dislike, clique no sininho das notificações aí para que você possa ficar a parte de todo o conteúdo que nós publicamos semanalmente em nossa plataforma. E eu peço que vocês compartilhem o máximo que puder para que esta mensagem possa chegar ao maior número de pessoas, para que assim mais pessoas sejam abençoadas com a exposição da Palavra de Deus, assim como vocês estão sendo. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente. Eu agradeço pela audiência que vocês têm nos dado e que Deus siga abrindo o entendimento de vocês e possa estar levando vocês a um conhecimento mais elevado da Palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, sem mais delongas, nós seguimos aqui com a nossa exposição na primeira carta de João. E hoje nós já estamos aqui na penúltima parte. Esse vai ser o penúltimo sermão na primeira carta de João. Então abram comigo aí em 1 João, no capítulo 5, do versículo 13 até o 17. Então diz assim, Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes, em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe grandemente com a exposição da primeira carta de João, no capítulo 5, de versículo 13 até o 17. Então o nosso autor, meus irmãos, agora ele passa a olhar para tudo que ele havia escrito até o momento, e desta forma ele declara que tudo que foi escrito até agora foi escrito para que os crentes ali na Ásia Menor e nós em nosso tempo também tivéssemos certeza de que nós temos a vida eterna e de que nossas orações serão ouvidas e que nós entendêssemos que já temos vida eterna pelo simples fato de que nós temos consciência, nós cremos que o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele não é qualquer pessoa, Ele não é um simples homem que pisou aqui na face desta terra, mas Ele é o Filho de Deus. Então, é essa certeza que nós temos, que nós receberemos o que nós estamos pedindo, pelo fato de nós crermos que Jesus é o Filho de Deus e não é apenas um homem. E esse entendimento, meus irmãos, de que Jesus é o Filho de Deus, nos coloca em completa comunhão com o Pai. E essa comunhão nos leva a fazer parte da vida de Deus. E é por isso que nós temos vida eterna, porque nós participamos da vida do Criador. O irmão William Barclay, ao comentar essa seção de 1 João, aqui no capítulo 5, ele declara o seguinte, a carta finaliza com uma afirmação da verdadeira essência da fé cristã. A essência da fé cristã é a vida eterna. Então aquilo que é de mais profundo de entendimento da fé cristã
nós entendemos que tem a ver com a vida eterna. É por isso que João ele diz aqui nos versos 14 e 15 o seguinte, prestem atenção. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então João aqui, ele começa a esclarecer ali para os crentes da Ásia, que se eles haviam passado pela prova, que era a invasão ali dos gnósticos e libertinos com a sua apostasia da fé, eles podiam ter confiança de que eles já haviam recebido vida eterna e de que suas orações seriam primeiramente ouvidas e, em segundo lugar, seriam respondidas. Pois o caráter e a fé que eles haviam expressado diante de todas essas frustrações aí, haviam sido provada e aprovada. E nesse sentido, eles foram provados aí, pois diante de tantas controvérsias gnósticas aí, eles se mantiveram firmes e se mantiveram aí guardando os mandamentos do Senhor e se mantiveram firmes na palavra. E nós, em nosso tempo, meus irmãos, nós devemos ser semelhantes a eles, pois mesmo em meio a tantas controvérsias, lutas e heresias que se levantem em nosso meio, nós devemos nos manter firmes na palavra e guardar os mandamentos do Senhor. Esse entendimento levou os crentes ali na Ásia Menor a confessarem os seus pecados. E esse entendimento ele continua produzindo o mesmo sentimento em nós em nosso tempo, quando nós passamos a entender que o Senhor Jesus é de fato o Filho de Deus e Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Isso nos leva, nos constrange a confessar os nossos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados, isso vai nos dando o entendimento e a confiança de que a nossa oração vai ser ouvida e vai ser respondida. E esse ato aí de submissão e entrega ao Criador é o que nos dá a garantia da resposta do Pai. Se nós não fôssemos tão devotos do Criador, devotos do Cristo e de Sua Palavra, nós não teríamos nenhum tipo de segurança de que a nossa oração seria respondida. E nós temos certeza que quando nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos com base no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E deste modo, os nossos pecados eles foram tirados aí por esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E nesse sentido, nós não somos pecadores costumeiros que estão acostumados com o seu pecado, mas nós somos pessoas que foram redimidas por esse sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. E por esta razão é que nós estamos certos de que nossas orações, como eu disse, serão primeiramente ouvidas e depois respondidas. Veja o que diz o Senhor Jesus aí na boca do apóstolo João, aí no capítulo 3 da primeira carta de João, no versículo 22. Veja o que ele diz aqui, capítulo 3 dessa primeira carta de João, essa parte que nós já expomos em uma outra ocasião aqui, e eu acredito que vocês se lembram. Veja o que ele diz no versículo 22 do capítulo 3. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então, o que nos dá a garantia de que nossas orações são ouvidas é porque nós somos, assim como os crentes na Ásia Menor, nós estamos firmes na palavra, nós guardamos os mandamentos e nós fazemos o que é agradável diante do Senhor. E é por isso que essas orações são ouvidas. Mas o irmão John Stott, ele diz algo bastante claro aqui a respeito da oração que eu gostaria de compartilhar com vocês. E ao comentar essa primeira carta de João, John Stott ele diz o seguinte, a oração não é um recurso conveniente para impormos nossa vontade a Deus, ou para dobrar a sua vontade à nossa, mas sim o meio prescrito de subordinar a nossa vontade à vontade de Deus.
Então, quando nós formos orar, meus irmãos, de acordo aqui com o que expressa o nosso irmão John Stott, ele diz o seguinte, que quando orarmos, nós não devemos impor nada a Deus, daquele tipo que muitas pessoas têm feito aí. Quando eu pego e faço uma oração que está rendida a Cristo e debaixo do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e lhe dou escritura, como eu vi algum pregador dizendo um tempo atrás, que dizia que Deus estaria obrigado a fazer o que ele queria. Não, a oração foi criada para que nós submetêssemos a nossa vontade à vontade do Criador. Não é o que nós queremos, mas é aquilo que ele nos influencia a pedir de acordo com os seus ensinamentos. E se nossas orações estiverem de acordo com a sua vontade e de acordo com o seu projeto divino, elas serão ouvidas. Agora, se for para nos enriquecer, para nos refestelar em nosso bel prazer, essas orações não serão atendidas, porque nós estamos pedindo com um coração mesquinho e cheio de avareza. Mas o que nós devemos fazer é nos sujeitarmos à vontade de Deus. Então, deste modo, entenda, para que você e eu tivéssemos a mesma confiança que os crentes na Ásia Menor tinham de que suas orações seriam ouvidas, era necessário ter uma vida de submissão à vontade de Deus. Então, para que nós tivéssemos essa mesma confiança dos crentes na Ásia Menor, de que nossas orações seriam respondidas, se a nossa vontade está submissa à vontade divina. Então, se o seu pedido está de acordo à vontade divina, vai ser respondido. Agora, se o seu pedido não se encaixar ao que está expresso nos padrões de ensinamentos que nós temos nas Escrituras, saiba que suas orações jamais serão ouvidas, porque você não se enquadra à palavra. Mas quando você se enquadra a palavra e vive a palavra, e você expressa no seu dia a dia a palavra, você expressa o caráter de Cristo, com certeza suas orações serão ouvidas. Veja o que diz aí nos versos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. E aqui nesta sessão aqui, do capítulo 5 de João, ele traz umas palavras aí, uns argumentos, que são um tanto difíceis de nós interpretarmos, pois ele fala do pecado que leva à morte, ou que gera a morte, e um pecado que não é para a morte. Esse tal pecado para a morte, meus irmãos, tem sido alvo de debates aí e interpretações diversas entre os comentaristas bíblicos, passando aí pela patrística, pelo período da Reforma Protestante e chegando até os dias de hoje. Mas, como sempre, eu vou tentar aí salientar essa questão e elucidá-la da melhor forma possível, meus irmãos. O Senhor Jesus, lá no capítulo 12 de Mateus, nos versículos 31 e 32, ele fala de um pecado imperdoável. E eu acredito que todos se recordam que pecado é esse. Abra comigo aí, no capítulo 12 de Mateus, nos versículos 31 e 32. E o Senhor Jesus, ele salienta com clareza, conforme ele sempre fez em todas as suas explicações, aqui nesta sessão do Evangelho de Mateus, ele vai falar a respeito aí da blasfêmia do Espírito Santo, que ele diz que é um pecado imperdoável, um pecado que é eterno e que jamais vai ser perdoado nem neste mundo e nem no outro. Veja aí, capítulo 12 de Mateus, versículo 31 e 32, Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar alguma coisa contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir.
Então o Senhor Jesus aqui ele fala que se alguém blasfemar do Filho ou até mesmo do Pai, isso vai ter perdão. Mas se alguém blasfemar do Espírito Santo, esse pecado vai se tornar imperdoável. Mas em Marcos, no capítulo 3, versículo 28 até o 29, nós encontramos aqui um pouco mais explicado a respeito deste tópico aqui, deste pecado que leva à morte. Então, no capítulo 3, versículo 28 até o 30, o Senhor Jesus ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Prestem bem atenção em Marcos, no capítulo 3, de versículos 28 até o 30. Ele diz assim, ó: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então ali ele falou em Mateus que era pecado imperdoável. Aqui ele fala que é réu de pecado eterno. E isto diziam, porque diziam está possesso de um demônio, está possesso de um espírito imundo. Então o Senhor Jesus falou a respeito aqui da blasfêmia do Espírito Santo, porque quando o Senhor Jesus fazia seus milagres ali, os fariseus, os saduceus, aqueles religiosos da época, falavam que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebú, e nesse sentido, uma obra que era o Espírito de Deus que estava fazendo, eles falavam que era uma obra do diabo. E o William Barclay ele vai comentar a respeito desse pecado imperdoável, e ele fala que blasfêmia contra o Espírito Santo é você também negar uma verdade divina. E aqui na carta de João, a principal verdade divina que eles estavam negando ali, os gnósticos e libertinos, era essa natureza do Senhor Jesus Cristo, essa natureza teantrópica, essa natureza aí de divino homem. E nesse sentido, um pecado que é imperdoável é você falar que Jesus é apenas um homem e que ele não é Deus, que ele não é o Messias. E dessa forma é um pecado que também, se não confessado, ele vai gerar a morte. Então, como eu disse, o Senhor Jesus falou a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo como um pecado que não tem perdão, um pecado que não é um pecado passageiro, um pecado que você confessa e depois ele é tirado de você. Esse é um pecado eterno que quando você entra em apostasia já não tem jeito mais de retornar. Então, esse pecado aí de blasfêmia do Espírito Santo, como eu disse, é no sentido aí de você negar uma obra que é Deus que está fazendo, você falar que é o diabo que fez, ou você negar uma verdade divina. E podemos dizer aqui, uma verdade divina que é notória nas Escrituras é que Jesus é de fato o Filho de Deus. Então, se você nega isso, você está cometendo pecado para a morte, você está cometendo o pecado do anticristo. Porque quem nega tanto o Pai quanto o Filho, como foi expressado aqui nessa primeira carta de João, é o espírito do anticristo. Então é um pecado eterno e imperdoável. E nesse sentido, essencialmente, nós identificamos aqui pecado para a morte como total apostasia, ou seja, negar a fé, você se divorciar da fé, você se separar da fé de Cristo e da sua palavra. Isso é pecado imperdoável. Mas no Antigo Testamento, os judeus ali, eles dividiam o pecado em dois sentidos, em dois aspectos. O primeiro era o pecado que o homem cometia involuntariamente, ou aí sem um planejamento, movido por algum sentimento aí descontrolado, algum sentimento aí, algum desejo desenfreado, como foi o caso do rei Davi, ali em 2 Samuel, no capítulo 11, que um belo dia ele sai na sacada do seu palácio e quando ele olha para as casas ali, que tinha à volta de seu palácio, ele vê uma mulher muito bela, chamada Batseba, se banhando. E naquele momento que ele vê essa mulher se banhando, ele é tomado de um desejo violento de possuir aquela mulher. E quando ele é tomado desse desejo desenfreado e descontrolado, ele comete o pecado.
de pegar o seu esposo, que era Urias, e mandar ali para a frente de batalha para morrer. E quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele se humilha, pede perdão, mas Deus não o livra ali das consequências do seu pecado. Natã diz para ele, tua oração foi ouvida, teu pecado foi perdoado, mas eu quero que você entenda uma coisa, o Senhor tem dito que a espada não vai sair de dentro da sua casa. E o que ele queria dizer com isso? Que Davi ia pagar todas as consequências do seu pecado ali, de adultério e de abuso de poder. E nesse sentido, vocês sabem tudo que aconteceu na vida ali de Davi. O seu filho Absalão lutou para tomar o seu trono. Um dos seus filhos, Amnon, ali abusa de uma de suas filhas. E assim por diante, vários problemas vão surgindo na vida de Davi para que ele entendesse que seu pecado foi grave, que ele iria pagar cada consequência. Então nós podemos entender, meus irmãos, que quando nós cometemos um pecado involuntário, sem planejamento, aí por ignorância, como foi o caso de Davi, nós podemos ter certeza que Deus vai nos perdoar, mas saiba que Ele te perdoa, mas Ele não te livra das consequências dos atos que você comete. Então por isso a cada dia nós temos que analisar nossas vidas e lutar contra o pecado para a cada dia nos enquadrarmos a palavra. E o segundo tipo de pecado que os judeus classificavam ali era o pecado intencional ou consciente, que é quando a pessoa cometia um pecado ciente, sabendo do que estava fazendo. E quando ela cometia esse pecado, ela ainda se engrandecia e se gloriava do que fez. Como nós ouvimos aí na carta de Judas, nós ouvimos aí os gnósticos e libertinos que cometiam os seus atos pecaminosos à luz do dia e ainda se gloriavam, se lambuzavam com o seu pecado e diziam que coisa maravilhosa que eu fiz. E também como aqueles homens e mulheres que foram apresentados pelo apóstolo Paulo, que cometeram torpeza lá no capítulo 1 de Romanos, e também como o pecado ali de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos, que achavam que iriam mentir para Deus e eles iriam sair ilesos, mas vocês sabem que a justiça divina veio sobre eles e eles morreram. E também como os crentes de Corinto, lá no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele relata que eles estavam tomando a ceia do Senhor indignamente, comendo e bebendo a carne do Filho do Homem indignamente, e isso levou à morte. Deste modo, meus irmãos, eu posso concluir aqui com algumas lições que nós aprendemos aqui nessa sessão da primeira carta de João. Deste modo, eu concluo aí dizendo que pecado para a morte, meus irmãos, é o pecado que o homem ou a mulher já se acostumou com esse pecado. O pecado sem arrependimento, pecado que é fruto de uma mente aí entorpecida, que está sedada, e que já não consegue sentir mais as consequências do pecado. Pecado esse que a pessoa já não consegue mais perceber os efeitos degradantes que esse pecado está produzindo nela. É como uma pessoa viciada em drogas, que a cada dia ela se afunda mais e a cada dia ela quer uma dose maior, mesmo sabendo que a overdose será o seu fim, a overdose irá acabar com a sua vida, ainda assim ela insiste em ir até o final. Esse é o pecado que leva para a morte, o pecado costumeiro, pecado que não tem arrependimento, pecado que a pessoa julga que é o melhor pecado de todos, pecado esse que a cada dia de sua vida ela quer se afundar mais e ela não pede perdão. Veja o que diz Isaías no capítulo 66 e versículo 3 e 4. Prestem bem atenção no que Isaías diz aqui, ou o Senhor Deus, inspirando Isaías, ele nos diz assim, Isaías no capítulo 66, nos versículos 3 e 4, ele vai falar a respeito das pessoas que a cada dia se afundam mais aí nos seus pecados e ainda se engrandecem disso. Ele diz assim, o que imola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço de um cão, o que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco.
o que queima incenso, como o que bendiza um ídolo, como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei, e ninguém respondeu, falei, e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então aqui Isaías ele diz que estas pessoas aqui a quem ele se dirige não ouviram as palavras do Senhor, que provavelmente Isaías já havia falado, e eles preferiram cometer o pecado e ainda se deleitaram em sua alma no pecado. E por isso Deus disse para eles que ele escolheu para eles o infortúnio. Então, pecado para a morte é o pecado costumeiro, o pecado que a pessoa já não sente mais aí todo o resultado que esse pecado, os efeitos degradantes desse pecado está produzindo na vida dela. O irmão William Barclay, ao comentar a respeito desse tal pecado para a morte, ele diz algo aqui bastante interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês. E ele diz assim, o pecado para a morte é a maneira de viver do homem que ouviu o pecado e recusou ouvir a Deus, tão frequentemente que chegou a um estado que ama o seu pecado, em que considera o seu pecado o mais proveitoso do mundo. Então, da mesma forma que eu dizia para vocês, ele diz aqui, é o pecado que o homem e a mulher se acostumou, pecado que ele não está nem aí dos efeitos que vai produzir, se vai matá-lo ou se não vai matá-lo, se vai destruir a sua vida ou se não vai destruir. A única coisa que esta pessoa quer fazer é cometer pecado em cima de pecado e entrar em iniquidade. Então é o pecado costumeiro. Outra coisa que nos foi ensinada aqui nesta sessão também foi a questão da oração segundo a vontade de Deus. E eu já ensinei em outras ocasiões aqui para vocês que a oração segundo a vontade de Deus se aplica em nossas vidas da seguinte maneira, que orar segundo a vontade de Deus é confessar os nossos pecados, nos inclinar diante do Criador em humildade, reconhecendo todos os nossos erros, pedindo perdão, em devoção, reconhecendo o quão pecadores nós somos e o quão necessitados de perdão nós somos. Então, é desta forma que nossas orações serão ouvidas, à medida que em devoção nós nos inclinarmos diante de Deus e pedirmos perdão por nossos pecados. Veja o salmista Davi aqui, no capítulo 32, no Salmo de número 32, ele diz o seguinte aqui, Salmo 32 e versículo 5. Vejam que o salmista Davi nos diz aqui, a respeito da sua confissão de pecados. Salmo 32 e versículo 5. Eu acredito que provavelmente, quando ele escreve essas palavras aqui em sua canção, ele estava em mente todo o pecado que ele havia cometido, desde sua queda ali com Batseba até as mortes que ele havia operado aqui nesta terra em muitas guerras. Ele pedia perdão por tudo. E ele diz assim, Salmo de número 32 e versículo 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então a oração segundo a vontade de Deus é a oração que se submete à vontade de Deus, a oração em que nós nos entregamos diante do Criador, pedindo perdão por nossos pecados. Então, deste modo, nós devemos entender, tanto eu quanto vocês que me ouvem aqui nestes momentos e aqueles que vão nos ouvir através do YouTube, é necessário ter uma vida de entrega e de devoção, de submissão diante do Criador, para que nossas orações sejam ouvidas. Se você não é devoto de Cristo, se você não se humilha em oração, se você não pede perdão por seus pecados, de maneira nenhuma você vai estar orando de acordo à vontade de Deus. Então, essa é a questão para que nossas orações sejam respondidas diante de Deus, o nosso ato de submissão e entrega diante do Criador.
Que o Eterno nos abençoe grandemente.